Hoje eu vou te contar a história do meu conterrâneo, Vital Brasil, e sobre como seus estudos revolucionaram a saúde pública do nosso país. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de Biologia e diretamente do século XIX começa agora mais um episódio do História de Ciência. Se algum dia, por acaso, você se encontrar com uma serpente e acabar levando uma picada, será tratado com o famoso soro antiofídico, que você provavelmente já ouviu falar. Mas você sabia que a pesquisa brasileira teve uma grande influência nos soros que conhecemos hoje? Vem comigo que eu te conto essa história. Bom, toda história tem um início, e a história de hoje começa quando um cara chamado Vital Brasil Mineiro da Campanha nasce, lá em 1865, no dia 28 de abril. O Vital Brasil era meu conterrâneo, e como o próprio nome dele já dizia, nasceu aqui em Minas, em uma cidade chamada Campanha. Ele e a família tinham uma vida simples e chegaram a morar em muitas cidades mineiras. Até que em 1880, Vital, com então 15 anos, se muda com a família para São Paulo. Naquela época, a cidade já dava os ares de uma metrópole. A expansão ferroviária acontecendo a todo vapor, a economia super movimentada pelas lavouras de café e uma população de mais ou menos 25 mil habitantes. É até engraçado pensar que na São Paulo de 2021 são 12 milhões de habitantes, né? Bom, instalado em São Paulo, o Vital foi admitido na escola americana, dirigida pelo reverendo Chamberlain, no curso de ministro evangélico, além de ajudar e trabalhar ali na própria escola. A escola americana, inclusive, foi a precursora do Instituto Presbiteriano Mackenzie hoje em dia. Porém, o Vital não encontrou vocação no ministério e ele decidiu que realizaria os estudos preparatórios para cursar o ensino superior. Nisso, ele procurou o Colégio Morton, que, se eu não me engano, foi também o colégio que o Santos Dumont estudou, e ele passou a lecionar no ensino primário em troca de estudar o ensino secundário, que agora, no nosso tempo, seria o ensino médio. Com 19 anos e prestes a concluir os seus estudos, no ensino secundário, o Vital já tinha a ideia de se mudar para o Rio de Janeiro e cursar medicina, já que o curso só era ofertado lá naquela época, só existia o curso de medicina no Rio de Janeiro. Em 1886, depois de uma primeira tentativa frustrada, o Vital chega no Rio firme na ideia de ser médico. Se hoje em dia ainda é difícil, naquela época era mais difícil ainda ter origem humilde e ingressar na universidade. O Vital passou alguns apertos, mas ele arranjou um emprego como professor e ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de muita perseverança durante a graduação, muito trabalho e muitas noites mal dormidas, ele se formou em 1891 e a sua tese final foi sobre as funções do baço, ainda que a ideia inicial fosse sobre o jasmim, porque o jasmim é uma planta que na época era muito usada para tratar picada de cobra. Mas não foi feito porque não houve interesse de nenhum orientador pelo projeto. Bom, Vital se formou, já era médico e retornou de volta para São Paulo, sendo contratado pelo Serviço Sanitário do Estado. Em 1893, sendo delegado de higiene da cidade de São Paulo, ele participa de várias comissões em prol do saneamento, em prol do combate às endemias muito presentes no Brasil daquela época. Difteria, febre amarela, cólera, varíola, malária, tudo ia bem. Mas o Vital, nessa época, já era casado, ele já tinha alguns filhos, e a família dele temia muito pela sua vida, porque ele lidava diariamente ali com várias doenças endêmicas, Então, ele acabou por trocar o serviço público pela clínica médica, e ele se mudou para a cidade de Botucatu, também ali em São Paulo. Lá, diante da perda de uma jovem paciente e dos tratamentos ofídicos à base de plantas,
Vital Brasil passa a se interessar pelo assunto. Mesmo com pavor das serpentes, ele começa a estudar o comportamento e o veneno das cobras. Porém, em meados de 1890, começa a surgir no meio científico estudos sobre a soroterapia. Naquele ano, 2 pesquisadores, o Kitasato e o Bering, estudando sobre a difteria e o tétano, descobrem que o soro do sangue coagulado de animais imunizados contra essas doenças tinha propriedades curativas. Dando uma explicação rápida e resumida, os soros são feitos a partir de anticorpos extraídos de um animal. Basicamente, injeta-se um antígeno, como o veneno da cobra, em um animal grande, como o cavalo, em doses que não vão afetar a saúde desse animal. Quando o organismo do cavalo produz os anticorpos para aquele antígeno, o sangue dele é coletado e a partir do plasma, que é onde os anticorpos estão, o soro é produzido. Bom, 4 anos depois, em 1894, alguns pesquisadores do Instituto de História Natural de Paris e do Instituto Pasteur, os cientistas Calmet, Bertrand e Physalis, descobriram que a soroterapia funcionava contra envenenamentos causados por serpentes. E a crença inicial era de que o soro funcionava para qualquer tipo de envenenamento, independentemente da espécie da serpente. Tendo esses estudos em mãos, Vital Brasil retorna novamente a São Paulo e no ano de 1897 se torna assistente do Instituto Bacteriológico, na época sob direção do Adolfo Lutz. Inclusive, uma curiosidade interessante, o laço para manuseio seguro de serpentes é nomeado Laço de Lutz. Bom, lá o Vital Brasil extraiu o veneno das cobras mais recorrentes do estado de São Paulo, da jararaca, da cascavel, da urutu e da jararacuçu. Ele trabalhou quantificando os venenos, determinando a dose letal de cada um deles, verificando a ação, os sinais e os sintomas do envenenamento no organismo de alguns animais. Foi então que ele conseguiu um frasco do soro produzido na França para utilizar nas suas pesquisas. Mas, para sua enorme surpresa, o soro falhou. Tentando entender a causa do insucesso do tratamento, o Vital Brasil refez todos os experimentos e voltou a sua atenção para algo que já havia evidenciado. Venenos diferentes têm ações diferentes no organismo. O soro produzido na França tinha sido feito a partir do veneno da naja, que é uma serpente do continente asiático, e não era eficaz contra a peçonha das serpentes brasileiras. Ele então testou a sua hipótese, produziu soros com venenos das espécies das serpentes brasileiras e conseguiu. O Vital Brasil, naquele momento, descobria a especificidade dos soros antiofídicos, mudando tudo o que se sabia sobre o assunto. Em 1898, o Vital entrega um relatório das suas pesquisas e o Adolfo Lutz solicita ao governo federal a criação de um instituto para a continuidade das pesquisas, uma vez que o Instituto Bacteriológico não era capaz e não tinha estrutura de produzir o soro em larga escala. E em 1900, nasce o Instituto Butantan, mais ou menos na mesma época que o Oswaldo Cruz fundava o instituto que hoje leva o seu nome, que é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. De 1901 adiante, o Vital Brasil pôde testar e comprovar que a única coisa eficaz contra o envenenamento ofídico era o soro específico para a espécie da serpente. Dessa forma, a produção de soro se expandiu e no instituto haviam várias espécies de serpentes. Pelo sucesso de seu trabalho, Vital pôde se especializar na França e, em retorno ao Butantan, ele foi o primeiro cientista a realizar testes com o soro antiescorpiônico. O instituto também cresceu e foi o primeiro no país a produzir o soro contra a difteria, além de diversas outras doenças. Com as suas técnicas cada vez mais aprimoradas, ele publicou diversos estudos, escreveu e publicou um livro e fundou seu próprio instituto, em 1919, na cidade de Niterói. O Instituto Vital Brasil se dedica desde então não somente aos soros, mas à pesquisa científica aqui no Brasil. Hoje, a produção de soros ocorre em vários lugares do país, inclusive aqui em Minas Gerais, e o tratamento com eles é feito pelo SUS, gratuito e universal.
de modo que todos os acidentados, com cobras e outros animais peçonhentos, possam se recuperar. Meu nome é Mariana e esse foi o episódio de hoje. Eu estou no Instagram no @História de Ciência. Lá no Insta você confere as referências usadas nos episódios e também um pequeno glossário de termos científicos. Semana que vem eu volto para te trazer mais história e mais ciência. Até já!